Fala pessoal, aqui é o Sr. Nio e bora para mais uma gameplay do Jurassic World Evolution 2. Mas antes de começar, saiba que no final do vídeo vai ter um aviso bem importante, então não perca. Hoje nós estamos aqui para construir um habitat para um dinossauro bem legal. O Parque Rinossauro. Desde que esse carinha apareceu no trailer de Chaos Theory, eu fiquei morrendo de vontade de fazer um habitat para ele, então estamos aqui para isso. E como esse dinossauro gostava de viver em ambientes frios, nós vamos também aproveitar para construir o habitat para o Edmontossauro e o Albertossauro, já que no jogo não tem Gorgossauro. Hoje nós vamos fazer essa primeira sessão, vai ser apenas o habitat para essas espécies, mas esse é o começo de um novo parque que vai ter como tema esses animais que gostam de ambientes gelados. Vai que na próxima DLC, por acaso, tem alguma espécie que goste, né, do gelo. Aí esse vai ser o parque perfeito para elas. Lembrando, pessoal, que esse vídeo está dividido em duas partes. Na primeira eu mostro como eu construí essa primeira seção e habitat para os animais, e a segunda é mostrando apenas o resultado com imagens cinemáticas. E caso você queira ver mais detalhes dessa miniatura de Parque Rinossauro, que é bem legal, eu fiz um review e deixei o link aí na descrição do vídeo. Mas agora vamos começar. Como sempre, a primeira coisa que a gente faz quando vai começar uma nova sessão de parque é colocar uma construção com a fixação de ângulo ativada e não caminho. Assim fica mais fácil para poder alinhar as decorações e construções. Aqui eu estou construindo a praça central desse novo parque. A minha ideia é fazer ela em um local mais elevado para que daqui os visitantes possam ter um bom ponto de observação para o parque em geral e os habitats que ficam mais distantes. Lembrando, pessoal, que aqui é um speed build. Caso tenha alguma coisa que vocês não consigam entender, é só vocês desacelerarem o vídeo e colocar em câmera lenta. Mas aí eu recomendo que vocês desativem o som, porque a minha voz fica parecendo a de um demônio. Agora vamos abaixar o nível do solo aqui ao redor. Aqui eu estou construindo a parte central da praça. Primeiro eu tinha colocado o centro dela nesse nível mais baixo, mas eu não gostei, depois acabei corrigindo. Estou mostrando essa parte, né, da decoração inicial, mas eu não vou mostrar eu decorando essa seção inteira do parque, né, porque acaba perdendo a graça. Decorar é a parte mais simples, é apenas uma questão de gosto. O mais importante é vocês verem como eu realmente estou construindo, né, colocando os caminhos, as cercas e as construções. Agora eu estou construindo uma parte de descanso para os trabalhadores. Eu estou colocando na parte de trás das lojas, que tem umas portinhas. E a intenção aqui é deixar uma área bem arborizada e bem bonita. Os trabalhadores do Jurassic World também merecem todo o luxo, né, pessoal? Não é só os visitantes, não. Aqui eu estou começando a fazer os caminhos que vão levar para as atrações, né? Os habitats dos dinossauros. E aqui eu estou fazendo alguns testes, né? Que eu quero deixar alguns espaços vazios para fazer uns jardins e áreas de descanso. E aqui o caminho também vai ficar bem largo, porque eu gosto que os caminhos fiquem bem largos, para quando o parque fica lotado, não ficar tão aglomerado.
Aqui eu estou fazendo um desses pequenos jardins, como vocês podem ver dá muito trabalho porque são muitos bloquinhos, barreirinhas de concreto que a gente bota, isso é muito chato. É por isso que eu não filmei todo o processo de decorar, porque é extremamente chato. Mas quando eu for mostrar o resultado, vocês vão ver toda a decoração dessa seção do parque bem direitinho. E demorou demais colocar esses itens de decoração, porque tinha muitas barreirinhas de concreto que eu tinha que colocar. Todos esses espaços em branco ali que eu estava deixando, era para colocar essas barreirinhas de concreto. Então eu sofri que só nesse parque aqui. Aqui, pessoal, eu estou construindo uma atração para o Albertossauro. Eu vou colocar um alimentador de carne aqui para atrair os animais para cá. E aqui os visitantes vão ter a oportunidade de vê-los mais de perto, sem ter que entrar na atração deles, que é as redomas. Aqui eu estou construindo a entrada para a girosfera, que vai fazer o passeio em um habitat enorme para o Parque Cefalossauro, vai louco! Para o Parque Rinossauro e o Edmontossauro. E eu também vou colocar o Stygmoloch aqui. Eu queria colocar um anquilossauro também, mas o anquilossauro gosta de fruta baixa e essa planta não combina com o nosso habitat do Parque Rinossauro. Então eu vou escolher depois algum outro anquilossauro que goste de plantas mais bonitas, né? Esse lado aqui, pessoal, eu não vou fazer agora, eu estou só começando para eu terminar depois, porque como eu disse, hoje nós vamos fazer apenas essa primeira sessão. Mas aqui eu já comecei a fazer esse laguinho, que vai ser uma decoração dessa outra sessão. Aqui eu fiz essa abertura na cerca para dar a impressão que é a abertura para o lago, a água escoar para lá. E aqui estou construindo, né, o habitat dos herbívoros, vai ser um habitat enorme, um habitat bem detalhado. Eu demorei um bocado porque eu quero que ele fique o mais natural possível. Eu entrei na incubadora só para ter certeza, né, das plantas que esses herbívoros precisam para colocar lá no habitat deles. Depois continuei decorando, colocando rochas, colocando as plantinhas que eles gostam de comer. Aqui, pessoal, eu estou construindo uma simulação de cachoeira utilizando o pincel de neve. Eu não sei se vocês têm o costume de fazer isso, eu sempre tinha o costume de fazer isso no mapa tropical. Quando não dava para conectar a água, eu colocava aquele pincel de rocha. Mas quem teve a ideia de fazer isso nesses biomas foi a Miri. Foi uma ideia muito boa, né? Utilizar areia e também neve para simular uma cachoeira. Aqui, pessoal, eu estava construindo as pontes para o passeio jurássico, atravessar o rio. Eu pretendia fazer uma ponte como eu já construí antes em outras construções, que é uma ponte totalmente de concreto. Mas eu esqueci que o passeio jurássico, né, aquele do caminhão, não tem o caminho de concreto. Apenas o passeio do Jurassic Park tem um caminho de concreto. Aí aqui eu estava fazendo alguns experimentos para poder fazer uma pontezinha mais legal. Estava fazendo testes com os caminhos, mas eu acabei utilizando o caminho que eu sempre utilizo para fazer as pontes. Fica um pouco diferente, né, porque ali no meio não está preenchido com concreto, mas eu pintei com um pincel de rocha para poder pelo menos ficar mais disfarçado. Depois eu decorei de forma simples, só coloquei essas barreiras e os postes de iluminação. Se vocês quiserem, podem colocar uma decoração a mais, tipo umas plantinhas, umas bandeiras, como eu já fiz antes. Mas aqui, como é para ser tudo mais simples, eu deixei assim, com pouca coisa. Aqui é a incubadora que fica no habitat do Albertossauro e eu deixei ela incubando automaticamente Struthiomimus, pois aqui não vai ter bode. Eu quero que os visitantes assistam eles caçando os dinossauros. E quando eu ainda estava terminando de colocar as decorações no parque, esse Edmontossauro se afastou da manada dele, ficou estressado porque ficou sozinho e fez isso aí, ó. Muito obrigado, Edmontossauro. E é isso, pessoal. Agora eu vou apenas terminar alguns detalhes
e nós vamos ver o resultado. Aê, pessoal, agora sim, bora ver o resultado dessa primeira sessão de habitats. Eu ainda não terminei, né? Esse é apenas o começo do parque. Vocês podem ver que aqui tem as marcações do que eu vou construir. Essa parte da praça está incompleta, ó, não tem as construções nem decorações, porque eu pretendo estender um caminho dessa mesma altura ao redor aqui dessa marcação, fazer um biodoma aqui no meio. Eu também vou puxar um caminho bem grande para cá. Aqui no centro vai ter uma ilha para um predador. Enfim, falta muita coisa. Mas agora vamos ver o resultado da primeira sessão de habitats. Só lembrando para os membros jurássicos que vocês sabem que está combinado que todos os parques que eu fizer na Steam eu vou disponibilizar para vocês baixarem. Vai ser o caso desse parque aqui, né, quando ele estiver completo. Mas eu também vou disponibilizar agora esse mapa aqui do jeito que ele está, para quem quiser continuar construindo também. Agora sim, bora ver o resultado. O Parque Irinossauro é frequentemente admirado pela saliência ossuda e bulbosa que fica em seu focinho. Por fim, pessoal, eu acredito que todo mundo está ciente da situação catastrófica do Rio Grande do Sul. Por isso, eu deixei na descrição do vídeo, no comentário fixo, o link do SOS Enchentes. Por aqui dá para você fazer doação. No site tem mais detalhes. Então, quem puder doar, doe. Quem não puder, compartilhe esse link o máximo possível. A gente tem que se unir para ajudar o Rio Grande do Sul. Por fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.